Buenas, professor Antônio. Sabe que agora nessa semana teve um baile aqui na nossa região aí. E eu fui lá desencarangar as pernas, como se diz, né? E eu ia propor para o senhor, vamos conversar hoje sobre a dança nos povoados missioneiros? Professor Antônio, vamos começar, quem sabe, falando dos motivos da inserção da dança nas missões jesuíticas. Olá, Gemiro! O padre Peramas, um dos jesuítas expulsos da América Espanhola em 1767, era um grande conhecedor do pensamento de Platão e deixou registrado, seguindo a linha daquele filósofo, que as crianças, em geral, deviam ser instruídas em ginástica e dança com o fim de exercitar os membros e agilizar o corpo. Inclusive, a ginástica e a dança seriam atividades preparatórias para a guerra, mas elas deveriam ser laboriosas e simbólicas. E assim era nos povoados missioneiros, pois os espetáculos de dança quase sempre tinham a finalidade de explicar artisticamente algum ponto da doutrina cristã, da história da Companhia de Jesus ou de fatos vivenciados pelos próprios povoados, além de entreter a plateia, desde que não se ferisse a moral católica. Mas é preciso dizer também que os indígenas já possuíam suas danças antes da chegada dos missionários. E isso abriu caminho para que os religiosos investissem nessa arte, até porque muitos deles foram educados em colégios de nobres, nos quais a dança cavaleiresca era comum. O padre Cardiel registrou que havia mestres indígenas de dança em cada povoado, e que, para compor o grupo de dançarinos, eram escolhidos os meninos de corpos mais proporcionados, pois, segundo ele, as meninas e mulheres, por uma questão de recato, não participavam das danças. Aliás, isso já estava definido no Regulamento Geral das Doutrinas, enviado pelo provincial padre Thomas Dom Vidas a todos os povoados e aprovado pelo superior geral padre Tirso em 1689, abre aspas. As danças em nenhuma festa excederão o número de 4, e nelas não entrarão mulheres, nem moças, nem homens vestidos de mulheres, fecha aspas. Quem as teria inserido na igreja teria sido o padre Sepe, nos festejos natalinos no final do século XVII. Sim, e quais eram, assim, os momentos em que os Guarani se apresentavam com essas danças? Argemiro, embora os ensaios fossem constantes nos povoados missioneiros, geralmente semanais, as danças eram realizadas apenas nos dias de festas mais solenes ou quando recebiam visitantes ilustres como o padre provincial, o bispo ou o governador da província. Elas podiam acontecer na igreja, mas geralmente eram realizadas na praça pública, com toda a população assistindo, e na presença do cura e de seu assistente, que costumavam se sentar à entrada do templo para apreciar os espetáculos, como relata o padre Peramas. Mas interessante. E o senhor poderia falar um pouco sobre o caráter simbólico dessas danças? Sim, Argemiro. Algumas danças, ainda segundo Peramas, representavam a luta do arcanjo Miguel, cujo escudo trazia a inscrição em latim, quis ut Deus, quem como Deus, contra o dragão rebelde e seus seguidores, que ao final eram derrotados e lançados no inferno, enquanto o vencedor triunfava. Outras retratavam os 4 reis magos vindos de cada parte do mundo, guiados pela estrela para adorar o menino Jesus. Havia também danças que exibiam os símbolos e as letras do nome de Maria, dispostas em tabuletas que eram misturadas em diversos movimentos e pouco a pouco reorganizados para que o público pudesse lê-las.
Outras simulavam combates entre tropas cristãs e mouras, sempre com as cristãs vencendo pelo auxílio divino, enquanto as outras fugiam, mantendo os movimentos do corpo em harmonia com a música. É preciso lembrar aqui do espírito cruzadista que animava o catolicismo da época. Em algumas ocasiões dançavam e tocavam música simultaneamente, sem interromper o vibrante movimento dos pés. O padre Cardiel também registrou exemplos de danças praticadas nos povoados missioneiros. Segundo ele, a primeira dança costumava ser um solo à espanhola, com 16 ou 20 variações de algum som palaciano, ao compasso de harpas e violinos. Depois saíam 8 ou 10 dançarinos à turca ou de outra nação, ora com espadas simulando combate, ora com bandeiras ou outras insígnias. Outros grupos de 16 ou 20 dançavam com instrumentos musicais nas mãos, vestindo trajes espanhóis, persas ou turcos, alternando cores e vestimentas. Havia ainda danças que representavam os 9 arcanjos, príncipes das hierarquias celestes, liderados por São Miguel, empunhando espadas e broquéis vistosos, enquanto do lado oposto saíam demônios com escudos negros e trajes cobertos de serpentes e chamas, liderados por Lúcifer. Nas festividades da Virgem, anjos recitavam coplas em honra ao santo. Havia até danças burlescas, em que os padres punham os indígenas a dançar como negros, tingindo seus rostos e mãos, cada um tocando o seu pandeiro, tamboril ou chocalhos, fazendo, como diziam os missionários, 1000 macaquices e caretas, uma expressão que hoje seria pouco aceita, mas que na época era celebrada pelo público. Para finalizar, assim, para a gente ter uma ideia melhor, né? Porque já dá para ver, assim, aquele pessoal dançando. Vamos falar um pouco sobre as roupas usadas nessas danças? Sem problemas, Argemiro. Peramasa registrou que, para as danças e dramas, eram confeccionadas roupas adequadas a cada personagem, guardadas pelos missionários. Cardiel menciona trajes de diversas nações, espanhóis, húngaros, moscovitas, mouros, turcos, persas e outros orientais, além de trajes de anjos com ou sem asas. Isso é comprovado no inventário feito por Xavier Brabo após a expulsão dos jesuítas. Por exemplo, no povoado de São Luís havia 44 casacas e outros vestidos de mouro, de negros, e para diversas danças, além de mais de 40 pares de meias de seda e sapatos. Mas interessante! Mas tá aí uma coisa que não me passava na cabeça, homem. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo. Água e GVT. Obrigado.